Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Feliz e abençoada é aquela que creu na palavra do Senhor e que se deixou ser guiada por essa palavra. Feliz e abençoada é aqueles que não seguiam, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele exalta aqueles que se humilham diante da poderosa mão de Deus. Eu quero que você entenda isso hoje. Se você quer viver os planos do Senhor, e Ele tem planos sim para a sua vida, planos para que o nome dEle venha a ser glorificado, para que não só você venha a ser abençoado, mas a sua família, as suas gerações, até que Jesus Cristo venha, possam conhecer a Deus e possam ter um relacionamento com Deus que se inicia aqui, mas vai por toda a eternidade. Deus tem planos para você sim. Mas como é que eu posso viver esses planos? É necessário que você corresponda a eles. Como é que eu posso corresponder a planos tão perfeitos? Se deixando ser guiado, sendo servo. O servo não faz aquilo que quer. O servo faz aquilo que o seu Senhor quer. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que o Espírito Santo de Deus inspirou meu coração. Eu gostaria de ser um instrumento dele hoje na sua vida, mas antes, como de costume, eu gostaria de fazer uma oração por ti. Uma oração onde nós sempre reconhecemos que aqui o que importa não é a palavra que sai, por exemplo, da minha boca, não é a palavra humana, mas sim a palavra e a revelação que vem do nosso Deus. Eu sempre gosto de frisar isso. Se a palavra for humana, ela tem o seu poder, porque nós sabemos que vários homens e mulheres bem intencionados e mal intencionados moveram massas e multidões através do poder da oratória, através do poder da boca. Só que o fato é que eu acredito num poder ainda maior, porque o ser humano, ele até pode mover pessoas, mas Deus transforma corações. A Bíblia diz que a palavra dele vai e não volta vazia. Se há um coração acessível, ela vai entrar, vai permanecer. E esse coração vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. A Bíblia também diz que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então é por isso que eu vou estar aqui pregando, mas eu não vou estar aqui usando de técnica humana, eu não vou estar aqui apenas falando, usando recursos humanos, não. Eu sempre gosto de me sujeitar ao auxílio eterno do Senhor, ao auxílio que vem do alto, porque eu acredito que se não for o Senhor a falar através de mim, em vão é o nosso tempo que está sendo gasto aqui, tá bem? Então, se você acredita nisso e acredita na palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e a receber essa oração, para que você possa ser impactado, para que você possa sair daqui não apenas com motivação, mas com o entendimento que vem do Espírito Santo de Deus, que é o autor dessa palavra. Amém? Então vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua fidelidade, meu Deus, dura para uma vida inteira. Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida de cada um de seus filhos e filhas que estão escutando essa mensagem agora. Eu também te agradeço por aqueles que ainda não te reconhecem como Senhor e por isso ainda não te chamam de Pai, mas que podem reconhecê-lo agora através, meu Pai, da demonstração do teu amor. Jesus, nós sabemos que a maior demonstração do teu amor foi ter entregue o teu Filho amado na cruz, meu Deus. Nós sabemos disso, mas o Senhor continua demonstrando o teu amor à medida que o Senhor não nos deixa sem direção. O Senhor sempre vem tentando apontar o caminho desde o princípio das eras sobre como nós podemos viver uma vida que agrada ao Senhor, mas não apenas porque o Senhor é um ditador, não, porque o Senhor tem planos e planos de paz e não de mal, planos de nos dar um futuro de esperança, um futuro que nós esperamos. Meu Pai, crendo na tua bondade, no teu caráter, meu Pai, crendo no teu amor, eu gostaria de pedir, meu Deus, pelos teus filhos, se há alguém que está aqui perdido, meu Pai, tentando achar o caminho e ainda não encontrou, que ele possa agora, meu Pai, ter um encontro genuíno com o Senhor. Se há alguém aqui, meu Pai, que já teve um encontro contigo, mas se perdeu, meu Deus, em meio a essa caminhada, eu te peço, por favor, Espírito Santo, convence da justiça, do pecado, do juízo e traga de volta, meu Pai, esse seu filho, essa tua filha amada, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la.
Espírito Santo, eu te peço, abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para ver e ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o nosso coração não venha a ser aqueles corações cuja tua palavra não frutifica, mas que venha a ser aquele coração que é um solo bom, uma terra boa, onde a tua palavra frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. Não se trata sobre performance, mas se trata sobre estar sensível e acessível à tua voz. E nós cremos nisso, meu Pai. Que teu nome venha a ser glorificado e exaltado hoje e para sempre. E aqueles que acreditam dizem amém e amém. O tema que Deus colocou no meu coração hoje é sobre viver como aqueles que herdam as promessas. Isso é uma coisa que vem tocando muito o meu coração, já vem um tempo. Nós estamos vindo numa série de mensagens onde eu sempre venho falando e frisando muito sobre essa questão da ação do poder de Deus, sobre o quanto o nosso Deus é poderoso e sobre o quanto Ele está além do tempo cronológico, que é o tempo que nós estamos. E por causa disso, porque a Bíblia declara no Salmo 90 que de eternidade em eternidade Deus é Deus, que Ele está agindo na nossa vida mesmo antes do nosso nascer. Por causa disso, nós temos uma santa esperança para continuar vivendo o presente, construindo o futuro e deixando o passado para trás. Nós não precisamos ficar aprisionados naquilo que nós fizemos no passado, porque Deus está muito mais interessado naquilo que nós podemos ser e fazer com o nosso futuro, com as nossas escolhas do agora, que estão formatando o nosso amanhã. Eclesiastes, do sábio Salomão, vai dizer: o fim das coisas é melhor do que o começo. Eu quero crer em nome de Jesus que se você entregar a sua vida para Deus hoje, acredite, Ele tem um futuro muito melhor do que tudo que você já viveu até agora. Deus tem planos perfeitos para você, tem planos perfeitos para sua família. E eu sempre venho frisando isso, que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele está além do tempo, por isso Ele é o dono do tempo e das estações. E eu também venho pensando sobre a característica dos heróis, sabe? Eu não sei você, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de ver muitos filmes de heróis. E sabe, quando eu paro para pensar em heróis, eu sempre penso que algo que é essencial para a carreira de um herói é que normalmente a gente sempre vê em filmes e séries que eles estão no lugar certo e no tempo certo. Então, o Espírito Santo me leva a uma passagem que é muito conhecida, que está em Hebreus capítulo 11, que é justamente onde está sobre a lista dos heróis da fé. E é isso que eu gostaria de começar lendo com você hoje, porque vai dar toda a base bíblica para aquilo que nós vamos aprender hoje. Eu gostaria de ler com você Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6, por agora, para que nós possamos entender como é viver uma vida que agrada a Deus e entender também que Ele tem planos para cada um de nós. Não planos que focam apenas naquela jornada do herói, que é um conceito que vem levando o evangelho até numa pegada mais coach, que não é isso. A proposta de Cristo não é que você venha viver um desenvolvimento pessoal, apesar disso poder ser sim uma consequência. Mas o fato é que Jesus Cristo, Ele não esteve aqui apenas para ser servido, Ele esteve aqui para servir. E o maior desenvolvimento pessoal que nós podemos ter não é aquele onde eu posso vencer eu todos os dias um pouco mais, porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas quando eu procuro viver aquela frase, aquele versículo que João Batista diz que para que ele cresça é necessário que eu diminua, quando eu procuro ser a melhor pessoa, ser parecido com a melhor pessoa que já passou por essa terra e ainda está em nosso meio, que é o nosso Senhor Jesus, quando eu começo a viver e ser imagem e semelhança desse Deus perfeito, então aí realmente eu posso dizer que acontece uma espécie sim de desenvolvimento pessoal. Só que o fato é que isso não acontece apenas para o meu bel prazer, isso não acontece apenas para o meu usufruto pessoal, não. Isso vem justamente da prática do amor e da fé, porque amor também é fé. E eu gostaria de ler com você o capítulo onde fala muito sobre fé. Justificados pela fé é o título desse capítulo na versão que eu estou lendo, e o autor aos Hebreus, que ninguém sabe ao certo qual é, ele diz bem assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E isso é uma verdade. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos perceber que a Bíblia é muito enfática em dizer que a terra era sem forma e vazia. Ele pairava sobre a face das trevas. Nós vamos perceber que a terra era sem forma, só que a primeira ação de Deus é trazer aquilo que é informe, trazer a matéria, trazer outros mundos através da fé. Nós percebemos que nós somos convidados a andar em fé, mas Deus não nos deixa cegas. Ele nos dá um exemplo perfeito sobre como viver uma vida de fé. E a Bíblia continua nos falando o seguinte: pela fé entendemos que o mundo, aliás, que os mundos, porque existem dois, existe o mundo material, que é o mundo que nós estamos vivendo, mas existe o primeiro, que é o mundo espiritual. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela oferta de Abel, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E eu termino aqui por enquanto. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Nós entendemos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Aliás, sem fé é impossível chegar no pleno conhecimento de Deus. Porque sem fé, como é que eu vou crer que Deus existe? Aliás, que Deus é real? Como? É impossível. É impossível iniciar primeiro um relacionamento com Deus se eu não tenho fé. E depois, quando eu paro para pensar que entender quem Deus é, a essência de quem Ele é, que Ele é um Deus galardoador, que Ele é um Deus que tem prazer em abençoar, se eu não tenho fé, eu não consigo crer nisso também. Uma coisa leva a outra. Então eu percebo que pessoas do passado fizeram coisas extraordinárias pela fé. Não por aquilo que viam materialmente, mas por aquilo que conseguiam ver através dos olhos da fé, espiritualmente, além das circunstâncias. E é isso que nós somos chamados a viver. Eu me lembro que certa vez eu preguei uma mensagem que falava sobre fé e emoções. E o fato é que essas duas coisas muitas vezes vão entrar em conflito. Aquilo que nós sentimos com aquilo que cremos. Certa vez eu estava conversando com o meu discipulador e ele me disse assim: Pedro, você está muito focado naquilo que você sente. E se você continuar se deixando levar por aquilo que você sente, você nunca vai chegar ao pleno conhecimento de quem Deus é. Porque o fato é que Deus está do seu lado. E isso não depende daquilo que você sente. Porque se na sua cabeça Deus cabe, se você consegue entender plenamente quem Deus é muito limitado. O fato é que nós não estamos aqui pelaquilo que sentimos apenas, mas sim por aquilo que cremos, pela certeza. A fé é o firme fundamento daquilo que nós temos certeza. Tem a ver com muito mais convicções do que com apenas sentimentos transitórios. E quando nós paramos para entender que a fé, ela nos faz mover em meio às circunstâncias, a fé também é um mecanismo que nos vai levar a viver as promessas. Nós vamos entender aqui que os heróis da fé, muitos deles, eles não viveram a plenitude das promessas materiais. Fato. Abraão, por exemplo, Deus ele fez uma grande promessa para ele. Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te dar uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do mar. Aliás, as estrelas do céu, eu sempre troco essa frase, é impressionante. Eu vou te dar uma natureza, aliás, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus e uma descendência tão numerosa também quanto as areias do mar. O que Deus está falando aqui? Eu vou te dar uma descendência celeste, uma descendência espiritual. Os gentios que somos nós, que nós não somos propriamente falando da descendência de Abraão, porque nós não somos do povo judeu. Porém,
A Bíblia também declara que Abraão também teria uma promessa que seria material. Ele herdaria uma terra. E o fato, Abraão andou sobre a terra da promessa, ele viu o cumprimento da promessa em Isaque, e mais, ele viu o dia do Senhor quando ele iria sacrificar Isaque a pedido de Deus. Só que quando ele fala que Deus proverá o cordeiro, Deus ele impede Abraão de sacrificar o seu próprio filho, porque Deus na realidade não queria que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. Ele queria que Abraão conhecesse a fé que habitava dentro do coração dele. E que eu e você tivéssemos um exemplo para que nós possamos andar também em fé. Então o fato é que nós sempre fomos chamados a andar nesse lugar de confiança. Nesse lugar de, apesar de não estar vendo, eu creio naquilo que Deus me fala. Porque a fé, ela não é aquilo que eu quero crer. A fé, ela é andar naquilo que Deus já disse que vai acontecer. Você consegue entender a diferença? Porque quando eu começo a andar pelaquilo que eu quero, eu não estou andando em fé, eu não vou viver os planos de Deus. Porque existe uma grande condicional e é isso que nós vamos trabalhar hoje. É isso que eu gostaria de falar com você hoje. Primeiramente, de onde nós podemos tirar a certeza de que Deus ele tem planos e tem propósitos para nós, tem projetos para a nossa vida? De onde começou essas ideias, de como nós podemos saber que Deus de fato ele tem história, ele tem planos preparados para cada um de seus filhos? A Bíblia é repleta de menções sobre os registros de Deus, sobre a nossa vida estar sendo escrita através das mãos de Deus. E eu gostaria de ler com você o Salmo 139, do versículo 1 ao 16, onde nós vamos ver uma declaração de Davi, onde ele fala sobre a onisciência de Deus, a sabedoria de Deus. Lembra que na última mensagem nós trabalhamos o aspecto de que Deus, ele está além do tempo? De que Deus, de eternidade a eternidade, ele é? De que em Apocalipse, Jesus ele fala o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim de todas as coisas? Pois é. Por causa disso, porque ele está além do tempo e porque ele mesmo sustenta o tempo e todas as coisas, nós podemos perceber que Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer. E o rei Davi, tomado pelo Espírito Santo, ele fala sobre, ele canta num salmo falando sobre a soberania de Deus. E ele começa dizendo o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito? E para onde fugiria da tua face? E aqui tem uma das partes que mais me toca, que é uma verdade tão sublime, que Deus está sempre ao nosso lado. Que por mais que nós possamos tentar fugir da presença, para onde nós fugiremos da presença de Deus? Você que conhece a Deus, eu gostaria de falar isso, eu sinto de falar isso através do Espírito Santo. Se você saiu da presença de Deus, volte, porque você sabe que, assim como o paladar não retrocede, após você ter experimentado a presença de Deus, o pleno conhecimento de quem Deus é, você sabe que não adianta. Você até pode se afastar, mas Deus está à tua espera. Ele espera que você volte, porque ainda há tempo, mas o fato é que um dia esse tempo vai acabar. Então escuta o conselho de quem quer o teu bem. Volte enquanto há tempo. Deus, ele te quer como filho. Assim como o filho pródigo um dia saiu da casa do pai porque valorizou muito mais a herança que viria com a morte do pai do que propriamente a presença do próprio pai. Talvez você tenha se encontrado nessa situação. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele ainda te ama. Nós podemos entender que o nosso Deus, ele está à sua espera. E ele não vai te receber apenas como servo, ele quer te receber como filho amado. Mas para isso você tem que voltar para a casa do Pai, porque ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Entenda isso, ainda há tempo, e ele está à sua espera. E talvez você pense: mas eu fugi da presença de Deus. Será? Porque a Bíblia declara o seguinte, o rei Davi declara o seguinte: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Mesmo que eu morra,
ainda o Senhor também está. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrirão de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma, e o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ainda quando não tinha forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que o rei Davi está declarando aqui? Ele não está falando sobre um pré-determinismo de Deus, que esse é o erro de muitos. A Bíblia e as afirmações de Deus, elas não combinam com um determinismo assim, do tipo, você não tem escolha. Não é isso que a Bíblia declara aqui. Porque muitas vezes nós vamos ver que pessoas estão levando isso para um determinismo de Deus, dizendo, Deus já determinou, então acabou, você não tem escolha. E o fato é que diante de uma palavra de Deus, realmente, se Deus te deu uma palavra dizendo, olha, você vai por ali, e se Ele determinar que você vai, de fato, Deus tem poder para isso. Mas o fato é que quando Deus cria o ser humano, Ele decide se relacionar em amor com o ser humano. E o fato é que o amor não pode existir se não houver poder de escolha. Eu não uso a palavra livre-arbítrio porque a Bíblia, ela não usa propriamente esse termo. Mas o fato é que nós temos várias confirmações durante a Bíblia e a leitura bíblica de que Deus ele deu possibilidade de escolha para o ser humano. Não existe nada do tipo determinado numa experiência fatalística, não. O fato é que Deus tem planos para cada um de nós. Ele tem promessas e profecias que sim, vão se cumprir independente da minha e da sua e do seu posicionamento. Por exemplo, a promessa da volta de Jesus Cristo. Ele prometeu e ele vai voltar no tempo determinado pelo Pai. Independente se você está preparado ou não. Mas o fato é que Deus te quer tanto na eternidade com Ele que Ele te fala, prepara, vigia, aguarda a minha volta. Vê os sinais que estão acontecendo para que você não se perca. Para que você não se perca da minha presença. Deus está o tempo todo nos alertando porque Ele nos ama. Mas o fato é que não existe julgamento se não existe possibilidade de escolha. Faz sentido haver julgamento se não há possibilidade de escolha? Não. E é o que, por exemplo, se Davi está falando aqui que Deus tem tudo registrado, ele não está falando que Deus escreveu do tipo, ele escreveu como vai ser. Não. Ele está falando que Deus já tem registrado no sentido de que ele já viu o futuro, ele já sabe como nós vamos terminar, independente das nossas escolhas, porque de eternidade a eternidade ele é Deus, e por isso ele conhece o fim da tua história, e é por isso que ele continua apostando em você. Então não desista da sua vida. A Bíblia tem um salmo onde Davi ele fala o seguinte, custosa, preciosa a tua vista, Senhor, é a morte dos seus santos. Mas eu gosto da tradução onde ele fala custosa. Sabe por que custosa? Porque aquilo que Deus depositou sobre a sua vida é muito precioso. Ele depositou dom, ele depositou chamado, ele depositou o sangue do filho dele por amor a você. Então entenda, não desista da sua vida. Você é precioso para Deus. Então eu posso entender o seguinte, que assim como Deus ele tem escrito a minha vida, ele também pode ter planos relacionados a ela. Outro texto que afirma, onde nós podemos ver claramente que Deus ele sabe tudo aquilo que vai acontecer, é um texto que está em Apocalipse, onde João está narrando o que seria o juízo final. Nós sabemos que quando Jesus Cristo voltar, os mortos serão julgados segundo as suas obras. Mortos e vivos na realidade, só que uns para um julgamento de condenação, outros para um julgamento de galardão. Lembra daquilo que nós lemos aqui em Hebreus? Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Porém, daqueles que não têm vida nem relacionamento com eles, os registros que estão relacionados com a nossa vida, eles servirão justamente para o julgamento das nossas obras.
E eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu vou ler com você. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz assim: João, na ilha de Patmos, quando ele está tendo uma visão sobrenatural de Deus, sobre o fim de todas as coisas, em Apocalipse, que é o livro da revelação, olha só, o que ele vai declarar. E vi os mortos, grandes e pequenos, e estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E entre esses livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos foram julgados segundo aquilo que estava escrito nos livros. Só que, porém, olha só o que João fala. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, segundo o que estava escrito nesses livros, onde estava registrado aquilo que aconteceu, aquilo que eles fizeram durante a sua vida. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, separação definitiva da presença de Deus. E aquele que não foi achado agora no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O fato é que existem livros onde está escrito aquilo que nós fizemos, e também há livros como o livro da vida. Na realidade, há um livro, que é o livro da vida, onde está registrado os nomes daqueles que andaram com Deus, daqueles que amam a Deus, e por isso que eles não vão sofrer a segunda morte. Então, agora que nós entendemos que Deus ele tem planos para cada um de nós, a pergunta que também deve ser feita é: será que esses planos são planos bons? Como eu já dei spoiler no início da palavra, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, um versículo muito conhecido, um capítulo, aliás, muito conhecido, que talvez as pessoas não param muito para entender o contexto que ele foi escrito. Nós vamos entender que Deus, ele tem planos. Olha só o que Deus declara através da boca de Jeremias, seu profeta, a Israel, uma nação que passaria 70 anos escravizada porque deixou de andar nos caminhos do Senhor. E Deus permitiu com que seus inimigos viessem e a tomassem, levassem como escravos, mas não com o propósito apenas de castigar, mas de levá-los ao pleno conhecimento e à comunhão com esse Deus, que os tem por filhos, porque Israel foi nação escolhida, foi chamada de filhos pelo próprio Deus. E nós sabemos que em Provérbios está escrito que o pai que ama corrige os seus filhos. Olha só o que Deus vai declarar. Em um capítulo antes, sabe o que está acontecendo? O povo de Israel, porque está colhendo aquilo que eles plantaram, eles estão colhendo a distância que eles mesmos cultivaram de Deus, porque Deus não se afasta deles, eles que se afastam de Deus. Nós vamos entender que eles estão achando que o Senhor os abandonou. E eles estão tentando deduzir os pensamentos de Deus. Só que olha só o que Deus declara. Porque eu, Israel, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Olha só o que Deus declara. Ele declara que ele tem pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de nos dar um futuro que nós esperamos. Sabe o que eu acho interessante? É que quando eu entendo o contexto desse versículo, como eu já disse, ele está declarando isso para uma nação que passaria 70 anos presa. E essa nação está achando que vai perder, que vai perecer, que vai permanecer escravizado. Só que isso não aconteceu a primeira vez. Deus sempre levantou pessoas, homens e mulheres dispostos a trazer Israel de volta para perto dele. O problema é que eles sempre se afastavam. E por causa da sua rebeldia, eles começavam a achar que Deus também era mau. Que Deus, por ele permitir que eles colhessem as suas atitudes, eles começavam a pensar: Deus nos abandonou. Ele já não tem mais um futuro para nós. E porque eles andavam nesses caminhos maus, eles se afastavam da boa e perfeita vontade do Senhor. Só que uma declaração que Deus faz nesse versículo, que me chama muito mais atenção além do plano de paz e não de mal, é a declaração que ele diz o seguinte: e para dar um futuro que esperais. Sabe o que isso prova? Muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas que nós achamos que vão nos preencher. Nós achamos que vai conseguir preencher o vazio do nosso coração. Através de relacionamentos, por exemplo, através de vícios, através de coisas que não agradam ao Senhor. Mas o fato é que tudo que nós precisamos está nas mãos daquele que é o autor da nossa vida. Por que ele pode declarar que ele tem um fim que nós esperamos? Porque ele conhece o futuro. Ele está além do tempo.
E então, depois de entender isso, nós já percebemos que Deus ele tem planos para nós. E nós entendemos que Deus, além de ter planos, ele tem planos de paz e não de mal. Mas a pergunta é, será que esses planos vão acontecer independente da vida que eu levar? Será que esses planos, eles não exigem nenhum posicionamento meu, esses pensamentos de paz e não de mal, para eles se cumprirem na minha vida? Não exige nenhuma atitude minha? Será que é apenas uma atitude unilateral de Deus, ou seja, depende tudo de Deus? Assim como o julgamento eterno, assim como haverá condenação, assim como a nossa vida não depende apenas da ação de Deus, da determinação divina, no sentido de que Ele já determinou o que vai acontecer. Assim também para viver as coisas más, também é necessário para que nós possamos viver as coisas boas, a plena vontade de Deus. É necessário uma atitude de correspondência nossa também. Mas então eu te pergunto, o que é necessário? Como viver os planos de Deus? Quando eu leio a história de Sansão, e talvez muitos possam achar, mas não existia história melhor para você falar sobre isso? Mas a história de Sansão, muitos às vezes param para julgar. Mas é a minha e a sua história, você sabia disso? A história de Sansão é a história de um homem que tinha tudo para dar certo, mas escolheu dar errado. Não deu errado porque a Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Mas o fato é que ele terminou de uma forma que provavelmente não eram os planos de Deus para ele. Não era necessário que ele terminasse tão humilhado da forma como ele terminou. Mas vamos entender aqui. Deus ele chama um homem. Ele faz um chamado na vida de um homem. E ele vai fazer isso para que uma nação ela possa ser abençoada. Olha só o que vai acontecer no nascimento de Sansão. A Bíblia diz em Juízes capítulo 13 o seguinte: e os filhos de Israel tornaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E assim o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa. E a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou de comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Perceba a ação de Deus. Ele sempre está tentando levar esse povo que rejeita a presença dele para perto dele. Sempre Deus está falando, olha só, existe um caminho, dois caminhos na realidade, bênção e maldição. Mas Deus sempre dá a dica, escolhe a bênção. Vai pelo caminho da bênção. Vai pelo caminho onde eu tenho planejado para você. Não procure viver aquilo que você quer apenas porque a sua vontade, o seu coração é enganoso. A Bíblia já declara, enganoso é o coração do ser humano. Porém, aquele que se deixa ser guiado por Deus, ele encontrará pastos verdes, como Davi declara em um dos seus salmos. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoa orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoa, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoa. Apressou-se, pois, a mulher, e correu para dar a notícia ao seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoa levantou-se, seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem e disse-lhe: és tu aquele que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoa: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? O pai está perguntando qual será o destino do menino, como nós devemos guiar esse menino. Então, e disse o anjo do Senhor a Manoa: de tudo quanto eu disse à mulher, guardará ela,
De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe foi ordenado guardará. E nós paramos até aqui, porque nós já temos aqui, talvez você não tenha percebido, mas tudo que nós precisamos para poder viver a vontade de Deus. O que é necessário para poder viver a vontade de Deus? Sabe, desde o início da palavra de Deus, desde quando as coisas foram criadas em Gênesis, nós podemos entender o seguinte, que antes de Deus trabalhar uma superfície, Ele sempre vai fazer separação. Nós vamos perceber que em Gênesis capítulo 1, Deus ele cria luz e Ele separa a luz das trevas. Quando nós vamos para Êxodo, nós vamos entender que quando Deus ele está falando sobre as vestimentas sacerdotais, Ele pede para ele se inscrever numa lâmina o seguinte, a palavra santidade ao Senhor. Quando nós vamos estudar isso, o fato é que essa lâmina, ela não propriamente era uma lâmina de corte, mas nós entendemos normalmente que uma lâmina serve para qual fim? Cortar, separar. Santidade ao Senhor. Isso significa separação das coisas do mundo, daquilo que é santo para aquilo que é profano. E com Sansão não foi diferente. Ele pede separação de Sansão para o fruto da videira, para aquilo que é o fruto da uva, para aquilo que é o vinho, a bebida forte. Mas eu te pergunto, por que Deus faz isso? É porque em Efésios capítulo 4 está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos ver a história de Sansão, nós vamos perceber que a força de Sansão, o poder de Sansão, ele só estava nele quando o Espírito Santo de Deus se apoderava de Sansão. O que Deus está revelando aqui? Ele está revelando que não divide o lugar de governo dele com ninguém. Ou você vive pelos seus prazeres e pelo seu governo e tenta ver onde você vai chegar, ou você entrega o governo, o controle da sua vida nas mãos de Deus Todo-Poderoso e deixe com que Ele guie a sua vida para onde Ele já tem planejado para você. Ou você permite com que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e você venha ser guiado por Ele, ou você é cheio daquilo que é os prazeres dessa terra. Porque o vinho não é apenas só propriamente o vinho que está falando aqui. É tudo aquilo que é entretenimento. Na última mensagem eu preguei: acorda tu que dormes. E nós entendemos que a dormência espiritual acontece quando há excesso de prazeres nesse mundo. Então, se você fizer desse mundo seu prazer, você vai se perder. Você vai adormecer espiritualmente. E foi o que aconteceu com Sansão. Nós vamos já ler aqui mais à frente. Um dia ele acorda para poder tentar lutar contra os filisteus, como sempre ele fazia, como o próprio Deus havia dito aqui para o pai dele. Ou seja, ele estava cumprindo o propósito dele. Só que porque ele se desviou, porque ele estava vivendo pelos seus prazeres, estava vivendo uma vida que desagradava o Senhor, Deus ele falou: olha, eu não vou controlar sua vida à força. Você decide se você quer entregar a sua vida, o controle dela nas minhas mãos ou não. Sansão se afasta de Deus sem perceber. E um dia ele acorda achando que ainda tinha a presença de Deus, só que já não tinha. Estava dormindo espiritualmente. Nós vamos perceber que Sansão, toda vez que ele se permitia ser um instrumento nas mãos de Deus, quando ele se permitia ser governado por Deus, ele tinha vitória. Ele sempre vencia os filisteus. Só que todas as vezes que Sansão começa a brincar, um homem santo começa a se deitar com prostitutas, começa a viver uma vida com uma mulher do povo inimigo, contra a vontade dos seus pais, começa a desprezar princípios estabelecidos por Deus, porque é costume entre os filhos de Deus até hoje. Deus diz: não é bom que vocês se coloquem em julgo desigual, que vocês estejam com pessoas da outra fé. Por quê? Porque isso vai enfraquecer a fé dos dois. Não é bom, vai gerar conflito. Mas você insiste sempre em fazer a sua vontade. E por isso que você acaba do jeito que você não quer. Deixa eu te dizer uma coisa. A verdade é dura, mas ela precisa ser dita. Quem vive do jeito que quer vai acabar morrendo do jeito que não quer. E foi o que aconteceu com Sansão. Depois que Manoa recebe essa palavra do Senhor, nós vamos perceber que a Bíblia narra o crescimento de Sansão e o desenvolvimento do seu ministério. Ele tenta se casar uma primeira vez com uma mulher estrangeira, mas isso provinha do Senhor, nesse caso. Dessa primeira vez provinha do Senhor, porque ele queria gerar conflito entre Sansão e o povo filisteu, para que ele começasse a remeter contra esse povo e começasse a se cumprir a palavra de Deus.
Mas claro, Sansão, apesar de ter essa motivação de Deus, sempre havia a vontade de Sansão ali, sempre havia o livre-arbítrio de Sansão ali, a liberdade de escolha de Sansão ali. Só que depois que ele já está começando a cumprir o propósito de Deus, ele começa a se afastar ainda mais. Nós vamos perceber que, como eu já disse aqui, ele tem relações com mulheres que não era para ele ter. Depois disso, ele começa a se apaixonar por uma outra mulher filisteia. E essa mulher acaba entregando Sansão nas mãos dos inimigos, que é Dalila. Olha só o que acontece. Quando nós vamos ler Juízes, capítulo 16 e o versículo 16, nós entendemos o seguinte. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, quem está fazendo isso? Dalila, para poder tentar descobrir o segredo da força de Sansão e vender esse segredo para os filisteus, para que eles possam matar Sansão. E Sansão, ele não se apercebe disso, mas essa mulher, ela continua acabando com a vida dele. Ela fala o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E a Bíblia vai dizer o seguinte: e abriu-lhe o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. E então ela fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem que rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo, de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me defenderei. Ele estava achando que ainda tinha a presença de Deus, mas ele nem tinha percebido, porque ele estava dormindo espiritualmente. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar moinho. Agora Sansão, que nós entendemos que ele tinha um dom especial, um chamado de Deus, um título, um dos maiores títulos de Israel na época, que era o título de juiz de Israel, nós vamos perceber que Sansão vai viver o período de zombaria mais humilhante da sua vida. E por quê? Porque abandonou o Senhor. Repara na história de Sansão. Toda vez, eu já disse isso aqui, toda vez que Sansão se deixava ser guiado por Deus, ele vivia e prosperava. Mas quando Sansão tentava guiar sua vida, ele se arruinava. E foi o que aconteceu. Qual é a conclusão que nós podemos tirar daqui? Como terminou a vida de Sansão? Olha só. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, Sansão. E semelhantemente, vendo o povo, louvava a seu falso Deus, porque dizia: o nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se-lhe os corações, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço, que o tirara pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas em que sustentam a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres também ali, e estavam todos os príncipes dos filisteus. E no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Ele estava vivendo o período mais humilhante da sua vida. O juiz de Israel, um homem com um dom especial, um homem que tinha a palavra de Deus, que tinha pai e mãe guiando ele, agora estava vivendo uma vida desonrada. Por quê? Porque seguiu pelo seu próprio caminho. Nós entendemos que para viver os planos de Deus, a própria palavra diz, a própria frase diz: se são os planos de Deus,
como é que nós podemos tentar viver os planos de Deus da nossa maneira? Não tem como. Mas o fato é que a história de Sansão, apesar de ser uma história trágica, é uma história que nos traz muita esperança. Sabe por quê? Eu quero te lembrar o seguinte, que Sansão foi um herói da fé. E aqui está o motivo dele ser um herói da fé. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou, pois Sansão, com as 2 colunas do meio que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que o matara em toda a sua vida. A palavra do Senhor se cumpriu na vida de Sansão. E com a vida de Sansão eu posso ter esperança, sabe por quê? Porque quantos de nós não fizemos igual ou até pior do que Sansão? Nós temos pai e mãe nos guiando para a presença de Deus, nos levando ao caminho e no caminho. Nós temos a direção profética, a palavra profética desde criança. E mesmo assim, nós rejeitamos a palavra do Senhor após o conhecer. Mas o fato é que você lembra daquilo que eu te falei no início? O herói da fé, nós vemos isso até nos filmes também. Os heróis não são aqueles que fazem tudo certo, mas aqueles que no fim, pelo menos, fazem aquilo que tem que ser feito na hora e no momento oportuno. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele não viveu a vida toda certinha, mas ele terminou a sua vida cumprindo o seu propósito. E porque cumpriu o seu propósito, ele entrou na vida eterna. Ele teve um relacionamento com Deus. E você pode pensar, porque muitos interpretam isso aqui errado. Muitos falam que Sansão se suicidou. Não, isso não é suicídio. Isso é sacrifício. Sansão se sacrificou para cumprir a promessa de Deus. E no momento que ele entrega de volta a direção da sua vida a Deus, Deus restitui a força de Sansão para que ele pudesse viver os planos do Senhor. Eu aprendo com a história de Sansão que se eu quiser viver os planos que Deus já tem escritos para mim, é necessário que eu tome o posicionamento de viver como servo. E eu vejo isso não só na história de Sansão. Você quer falar sobre outro propósito extraordinário? Nós vemos em Lucas, capítulo 1. Que propósito talvez esteja se perguntando? O propósito que Maria, mãe de Jesus, teve. E muitas vezes a gente não dá crédito porque às vezes são ensinadas coisas que não são bem assim. Mas o fato é que a Maria bíblica, a mulher, mãe de Jesus, ela é sim de fato muito especial. E sabe por quê? Pense comigo o seguinte: se você fosse Deus e tivesse olhando todas as mulheres na face da terra e fosse escolher apenas uma para poder cumprir o propósito eterno que você tem estabelecido para o seu filho através da vida dessa mulher. Se você fosse escolher uma mulher para que seu filho pudesse vir sobre a terra, para que ele pudesse unir novamente Deus com os filhos dos homens, romper a barreira que foi criada pelo pecado. O seu filho que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porém que veio para servir. Qual tipo de mulher que você escolheria? Você provavelmente teria uma lista. Uma mulher virtuosa, talvez, como a de Provérbios 31. Mas eu quero te mostrar a lista de Deus, que talvez seja muito menor do que a sua e a minha. A Bíblia diz o seguinte, em Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma cidade que não tinha prestígio nenhum. Tanto que certas vezes é falado o seguinte: pode vir uma coisa boa de Nazaré? A cidade improvável. Deus trabalha com improváveis. E olha só o que acontece. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria aquela. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. E olha só a atitude de Maria. É isso que Deus espera de mim, de você. Ele não está esperando que você seja o mais qualificado, porque que qualificação você precisa se é Deus que vai guiar a sua vida? Ele não está esperando que você seja aquele que se formou em Oxford, aquele que fez a faculdade em Harvard. Não! Ele está esperando não apenas o título, ele está esperando que você tenha o coração que Maria demonstra ter. Olha só o que Maria responde. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Deus só espera que você tenha a atitude de Maria, a atitude de dizer: eis aqui o servo do Senhor. Por que Deus queria um servo para o plano de enviar Jesus? Porque se fosse qualquer outra pessoa, ele tentaria se guiar, ela tentaria se guiar, ela tentaria fazer talvez como Sarai, que tinha uma promessa do Senhor, mas falou para o seu marido: olha, parece que Deus, ele nos abandonou, então vai lá e tem relações com outra mulher para que assim a promessa de Deus se cumpra através dessa mulher. Ou seja, ela não crê que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Só que essa não é a atitude de Maria. E é justamente por isso porque ela diz essas palavras. Como eu sei disso? Porque quando Maria visita Isabel, no versículo 45, olha só o que Isabel disse. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Feliz e abençoada é aquela que creu na palavra do Senhor e que se deixou ser guiada por essa palavra. Feliz e abençoado é aqueles que não se guiam, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele exalta aqueles que se humilham diante da poderosa mão de Deus. Eu quero que você entenda isso hoje. Se você quer viver os planos do Senhor, e Ele tem planos sim para a sua vida, planos para que o nome dEle venha a ser glorificado, para que não só você venha a ser abençoado, mas a sua família, as suas gerações, até que Jesus Cristo venha, possam conhecer a Deus e possam ter um relacionamento com Deus que se inicia aqui, mas vai por toda a eternidade. Eu quero que você saiba do seguinte: Deus tem planos para você sim. Mas como é que eu posso ver esses planos? É necessário que você corresponda a eles. Como é que eu posso corresponder a planos tão perfeitos? Se deixando ser guiado, sendo servo. O servo não faz aquilo que quer. O servo faz aquilo que o seu Senhor quer. E eu termino lendo com você a promessa de Hebreus capítulo 11. Aliás, um entendimento de que muitos daqueles homens, eles se tornaram heróis da fé, não apenas porque viveram as promessas terrenas, mas porque se negaram a viver alguns deles o livramento do Senhor deste mundo, porque existiam, porque queriam viver uma superior promessa. Que promessa é essa? Vamos ler? A partir do versículo 6, como nós tínhamos lido. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber a herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa. Perceba, a atitude dos heróis da fé é a mesma, sempre a mesma. É ser servo. E então o Senhor continua dizendo: pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, uma multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas,
Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto diziam claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, da pátria deste mundo, se eles se apegassem a esse mundo, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, e isto é a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha desses, que rejeitaram viver as promessas, talvez terrenas, mas buscaram uma superior ressurreição. Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas e ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, e considerou que Deus era poderoso para também trazer Isaque dentre os mortos e o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos e os filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei, que era que todos os filhos dos primogênitos de Israel fossem jogados no rio Nilo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, como aquilo que ele não poderia ver materialmente, mas poderia ver espiritualmente. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. E pela fé passaram pelo mar vermelho, como pela terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia também contar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, participaram da justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não o aceitaram o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, até as cadeias e prisões, e foram apedrejados e cerrados, e tentados à morte a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados e aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, e isso me toca muito, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus uma coisa melhor a nosso respeito, para que com eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A verdade é que Deus tem planos para cada um de nós. Mas a maior promessa é aquela que foi feita aos seus filhos, de que Jesus Cristo, ele voltaria para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são seus. Se você é filho de Deus, eu quero que você saiba, você tem direito a essa promessa. A promessa de viver a plenitude do conhecimento de Deus, de viver um relacionamento com o próprio Pai. A pergunta é, você vai fazer como os heróis da fé fizeram? Eles não foram perfeitos, Deus não está pedindo perfeição humana, porque Ele sabe que você não é perfeito. Mas Ele te pede uma coisa, filho, minha filha, seja meu servo. Segue os meus planos que eu tenho preparado para você.
e viva a maior das promessas, que é a promessa de vida eterna, a qual todos que são filhos de Deus ganharam esse poder por intermédio de Cristo Jesus, para que todos nós possamos escapar da segunda morte provinda do pecado e possamos habitar na plenitude dos santos, vivendo e estando para sempre na presença de Deus. Se você quer aceitar Jesus hoje, eu quero te fazer um convite. Aceite Ele hoje, professe a sua fé em Cristo Jesus e comece todos os dias a andar como Ele andou. Porque aquele que se diz estar em Cristo Jesus deve andar como Ele andou. Se você quer entregar sua vida a Deus para que você possa viver essa promessa de vida eterna e tantas outras que Ele pode ter preparado para você, eu não sei. Eu sei das promessas que Ele tem preparado na minha vida e eu tenho buscado corresponder como servo. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser sempre um homem arrependido e quebrantado diante do Senhor. E eu quero permitir com que Ele me guie, para que eu possa viver a completude daquilo que Ele tem preparado para mim, para que eu possa abençoar vidas e cada vez mais pessoas possam alcançar o conhecimento de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou vivendo uma promessa, a promessa de que eu levaria a palavra do Senhor para pessoas. E se você recebe isso, eu gostaria de convidar você a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Repita comigo essas palavras se você o quer fazer. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te peço, escreve meu nome no livro da vida, Pai, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho e eu te aceito como meu Senhor. Perdoa os meus pecados e apaga, Jesus, cada um deles. Eu te aceito para poder viver, meu Pai, como o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você possa, se você aceitou Jesus hoje, que você possa viver as promessas dele na sua vida. Se você não se afastou de Deus, que você possa todos os dias buscar ser servo dele. E se você aceitou Jesus hoje, procure uma igreja local que professe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Lá você não vai encontrar pessoas perfeitas, mas você vai encontrar pessoas arrependidas e quebrantadas, pessoas que buscam viver a maior promessa que Deus tem preparado para nós, que é viver a plenitude da salvação em Cristo Jesus, sendo parecidos com Ele, cultivando um relacionamento diário até que Ele venha. Deus te abençoe, até a próxima mensagem em nome de Jesus.